Imagine a cena. Um homem acaba de desencarnar. E encontra quem ao seu lado? A sua mãe. E ela o recebe com uma pergunta. Filho, por que falar deste reencontro? Se tantas vezes nos temos reencontrado no curso das mortes e das vidas. Agora pense um instante nas pessoas da sua vida. Na sua família, nos seus amigos, até naquela pessoa difícil que parece ter vindo ao mundo só para te testar. E se ninguém estiver com você por acaso? E se vocês já se conhecerem de muito antes? E se existir um motivo para estarem juntos de novo? A gente já até conversou aqui sobre reencontros kármicos. No outro programa, a gente abordou esse tema, reencontros kármicos, mas com a família como terapia, né? A terapia dos laços construídos, os laços de sangue, que carregam dívidas, que carregam afetos. Hoje a gente volta a esse tema, reencontros kármicos, mas a gente vai ver outro lado da terapia. Nós vamos ver o lado da terapia através dos reencontros para o trabalho doutrinário, né? Então, a gente vai ver que muitas vezes voltamos como companheiros de jornadas para nos acertarmos, nos reharmonizarmos através do trabalho doutrinário a bem do próximo. O tema de hoje foi baseado no livro Nos Planos da Morte de Oswaldo Polidoro. Já vou dar nossas mídias, inclusive o nosso portal, onde você tem este e outros livros para baixar gratuitamente, tá? Mas voltando ao tema aqui, por que a gente se reencontra? O que a gente veio acertar? E por que o trabalho doutrinário cura, terapêutico? Vamos ver hoje o encontro no trabalho doutrinário como terapia. Vem com a gente. Conversas que transformam. Seu podcast sobre espiritualidade. Uma conversa sobre o que é importante para a sua evolução, para você aproveitar melhor a vida. Uma conversa que transforma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Conversas que Transformam. A gente está lembrando você que esse aqui é o mesmo programa Divinista, só que a gente deu uma nova roupagem, uma nova estrutura, novas vinhetas, como você tem acompanhado a gente, tá? Então, por enquanto a gente vai te lembrando disso, porque foram 21 anos como programa Divinista, né? Mas agora, seja bem-vindo ao programa Conversas que Transformam. Muitas bênçãos divinas, muita paz, muita harmonia nessa semana, nesse ano todo que a gente ainda tem pela frente, tá bom? E o que é fundamental, esse continua sendo o nosso espaço de toda semana para refletir sobre as verdades divinas fundamentais e sobre as coisas importantes da vida, como diz aqui, né, na Rádio Vibe Mundial. A nossa origem, o nosso processo evolutivo e, principalmente, a sagrada finalidade do Espírito. E saber também que para atingir a união divina do Espírito com o Pai, o caminho é simples, é procurar viver de acordo com os 10 mandamentos no dia a dia, em família, em sociedade, e se pautar nas nossas decisões, por exemplo, no exemplo de vida deixado por Jesus. Pois é, a gente está começando o programa Reencontro, o programa Conversas que Transformam. Vai levar um tempo até eu me acostumar com o nome, né? Conversas que Transformam, e com o tema, como a gente falou, Reencontros Kármicos, né? É o tema em que a gente acompanha e traz aqui casos que mostram como nós estabelecemos relações, como nós nos conectamos, nos emaranhamos uns aos outros ao longo das vidas, tanto numa encarnação só, como em várias encarnações. E que a gente já falou sobre esse reencontro kármico, mas com os acertos feitos através de reencarnações dentro de uma família, né? Espíritos dentro de uma família. E hoje não. Hoje vai ser os reencontros para acertos através do trabalho doutrinário. Eu sou Lenira, ele é o Jorge, e a gente está aqui para conversar com você. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero falar com você que acompanha a gente pelo YouTube. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. É assim que você ajuda esse trabalho a alcançar mais e mais gente. É assim que funciona o algoritmo. Quanto mais gente participando, mais gente tem à sua disposição as informações. Pois é, e qual que são os nossos WhatsApp? Mas tudo bem, mas eu também convido você a olhar o nosso portal Conhecer para Transformar. Nosso portal chama-se www.conhecerparatransformar.com.br. Nele, você encontra uma série de livros
principalmente de Oswaldo Polidoro, que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre espiritualidade. E pessoas abnegadas, como a Lenira e outros colegas que participam aqui do nosso programa, fizeram alguns vídeos também, narrando sobre alguns livros. Então também nos ajuda a entender. Agora vamos lá. Estamos nas redes sociais com a página Informes Divinos. Chama-se Informes Divinos e está no TikTok, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, importante. Isso. No Informes Divinos, na página Informes Divinos, você tem um link para baixar gratuitamente o livro Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. Falei aqui um dia desse, eu vou repetir. Graças a essa estrutura de Linktree, de TikTok, esse livro, O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro, já foi baixado nos 5 continentes, em cidades nos 5 continentes. E você? Já baixou o seu? Então, antes de você dar o WhatsApp, a gente também tem essas mídias todas no portal Conhecer para Transformar. Então, no portal Conhecer Transformar, você chega no Instagram, Conhecer para Transformar, no TikTok, Conhecer para Transformar, no Facebook, Conhecer para Transformar, e no YouTube, que é por onde você está vendo a gente hoje, né? O Conhecer para Transformar. Então, super importante. Você tem 2 canais aí legais. Você tem 2 canais aí legais para você se informar e obter material relativo às coisas doutrinárias, tá bom? E agora o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp, para quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, pelo correio, tá, pessoal? É um presente nosso para você que queira receber. Nosso WhatsApp, mande o nome deles completo. O nosso WhatsApp é 996084846. Código de área 11, estamos aqui em São Paulo. Eu vou repetir. Mande nome e endereço completo para o WhatsApp. 996084846. E hoje, ou essa semana em especial, como vamos pautar o nosso tema no livro Nos Planos da Morte, você também pode pedir esse livro. Eu já tenho Evangelho Eterno. Tá bom. Então mande um WhatsApp pedindo o livro Nos Planos da Morte. Mas eu não tenho Evangelho Eterno. Peço os 2. A Lenira disponibiliza os 2 livros para você. Eu não, a turma, né? Nós somos um grupo e o grupo se cotiza, se arruma e se ajeita e manda o livro para você. Agora, muito legal. Tem um recado importante. A partir de agora, já há algum tempo atrás, nós estamos enviando para quem tiver interesse, pelo WhatsApp que nós temos cadastrado, informações importantes sobre as novidades das nossas mídias sociais. Quando você mandar o WhatsApp pedindo o livro, você vai receber uma mensagem. Posso guardar o seu telefone para te mandar informações sobre isso? Não é spam, tá, pessoal? Não é um banco de dados que vai vender para ninguém. É apenas para te informar sobre as novidades que nós temos disponíveis nas diversas mídias sociais. Né? Exatamente. Quando sai um livro, quando sai uma publicação e assim por diante. Então, agora a gente vai começar lá no nosso essencial. O essencial. No bloco O Essencial, a gente vai à raiz do tema. E a raiz do tema de hoje é a palavra que todo mundo já ouviu. Todo mundo comenta, todo mundo fala, todo mundo até posta nas redes sociais. Mas que nem todo mundo parou para entender o significado verdadeiro da reencarnação. Reencarnação é uma lei divina, uma lei universal. Porque é impossível falar de reencontros kármicos, sejam eles felizes ou não, sem falar na lei divina que torna esses reencontros possíveis. Pois é. E aí fica uma pergunta, né, gente, muito clara de se fazer. O que é a reencarnação em termos de leis divinas, né, fundamentais? O que ela tem a ver com a gente se reencontrar? É uma pergunta válida, porque o fato de ter reencarnação não significa que a gente precise necessariamente nos encontrarmos. E aí, o que a gente vai retomar de reencarnação, que a gente sempre fala aqui, mas é importante retomar. Primeiro, para entender sobre isso, nós temos que entender a nossa origem, né? Então, quem somos nós? De onde nós viemos? Nós somos centelhas divinas, trazemos em nós todas as virtudes divinas em potencial, esperando aqui para desabrochar ao longo do tempo no nosso dia a dia, através dessas reencarnações, né? Aí esse desabrochar das virtudes divinas chama-se evolução. Nós temos bastante informações a disponibilizar aqui, mas eu já falei também várias vezes. O mais importante é dizer alto e bom som a todos nós, não é só a vocês, a todos nós. Nós
espíritos que somos uma centelha divina, uma sementinha de Deus. Já falamos aqui várias vezes, de diversos mestres, principalmente Jesus, que fala sobre isso, mas isso é fundamental a gente considerar, entender e ir atrás. Nós somos centelhas divinas em evolução. Então, e aí, veja bem, como é que funciona a reencarnação, né? Então, primeiro, ela é uma lei divina fundamental, né? É a que mais nos ajuda para que a evolução aconteça. Por que isso? Porque a reencarnação, a nossa vida aqui no planeta, ela é uma escola. E na escola a gente aprende, a gente entra de recuperação, a gente escolhe caminhos, né? Hoje em dia você escolhe roteiros de estudo, outros não. Olha, você não pode escolher o roteiro, você precisa ir por esse caminho aqui, esse caminho que a gente definiu para você. Então, nessa escola, que é a nossa vida aqui na carne, nós encontramos meios de nos relacionarmos com o próximo. Então, a gente enfrenta situações, a gente enfrenta condições. Então, por exemplo, numa encarnação, a gente vem super rico. Sim, né, Jorge? Exato. E a riqueza traz dificuldades. Responsabilidades. Traz responsabilidades, testes. Numa encarnação, a gente vem com muita dificuldade material. Então, como é que a gente vai agir nisso? Olha, principalmente, para que vocês entendam a nossa disposição de entregar a quem queira o livro Evangelho Eterno, desde que mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Por que eu estou falando isso? No livro Evangelho Eterno tem o seguinte texto: as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas com Deus, né? Ou espírito e verdade. Então, eu quero retornar à questão da escola que a gente está. Então, não só a gente nasce e reencarna em situações diferentes, com pessoas diferentes, como em épocas diferentes. Por isso que é muito interessante falar assim, porque mataram ou assassinaram Jesus. Não existe o eles, existe o nós, né? Nós estamos retornando continuamente. Muito bem. Deixa eu só completar isso. O que é que acontece? Nesses reencontros que a gente tem, e nem estamos falando de reencontro kármico, né? Nós estamos falando de encontros normais da vida. Na escola, no trabalho, na família, no dia a dia, na rua, na fila do banco. O tempo todo. O que acontece com a gente? A gente tem a oportunidade de praticar o bem ou praticar o mal. De ser paciente ou ser nervosinho. De ser mais afetivo, de ser mais arrogante, de ser mais empático. Tolerante na vida certa. Tolerante, paciente ou não. Então, são escolhas e são momentos em que a gente encontra de evoluir, de desabrochar aquela virtude divina. Você queria falar alguma coisa? Eu ainda vou continuar o pensamento, mas pode falar. Não, pode continuar. Eu ia falar o tempo que você colocou aqui, que eu achei muito bacana, mas eu entro nele já. Não, a gente ainda tem um tempo aqui para desenvolver. Então, o que acontece? Nesse momento em que eu tô lá na fila do banco, o pessoal nem vai na fila do banco, né? A fila do banco, Lenira. Não tem mais fila do banco. Mas, sei lá, tô lá na fila qualquer, tá? Eu posso estar lá entendendo que tem muita gente para atender. É normal que se espere, é normal eu ter que ficar esperando um pouco mais, ser paciente. Isso faz com que eu desabroche a paciência. Outras oportunidades, eu tenho uma condição no trabalho, tá? Então, tá lá no meu trabalho um chefe complicado, um colega de trabalho complicado, que está querendo me passar o tapete, né, o pé. Puxar o tapete. Puxar o tapete, nem né, passar o tapete, nem puxar o pé. Puxar o tapete. Claro, vou me defender. Não vou ser carneirinho, não vou sofrer as injustiças. Eu soube que sofrer é bom. Não, sofrer não é bom, não. Não é necessário. Não vou passar as injustiças assim ao bel prazer. Não. Mas, como é que eu vou passar por isso? Né? Agora eu vou acabar com ele. Agora eu vou me vingar.
ou não, vou me defender com as armas legais que eu tenho, não vou deixar ele fazer isso, mas eu vou me eximir de fazer a mesma coisa, de dar o troco. Então, eu estou, e mais ainda, vou me esforçar, vou melhorar no meu trabalho, então eu estou exercitando a contenção e a resiliência de me manter no caminho correto. Agora, eu queria falar, nós somos casados, todo mundo já sabe disso, estamos há 40, quase 50 anos juntos, e fazemos o programa Divinista aqui, o Conversa que Transformam, a 4 mãos, Lenir e eu. E ela usou uma expressão essa semana que eu achei muito bacana e anotei aqui. Ninguém nasce pronto. A gente vem para a encarnação, né? Não nasce pronto, mas nasce grávido de virtudes. Quer dizer, a gente tem todas as virtudes latejantes em nós. E a cada vida é uma estação em que alguma coisa nova tem a chance de florescer. Nós temos, graças a Deus, a encarnação, porque temos a possibilidade de florescer alguma coisa. E agora eu não vou ser nada modesta, eu achei essa frase muito legal. Grávidos de virtudes, né? Porque o que é uma gravidez? É desenvolver um novo ser. Então, grávidos de virtudes, é muito interessante. E aí, eu acho muito legal, eu gostei. Eu que fiz, eu gostei. Mas aí fica uma pergunta, e eu vou passar para o Jorge essa pergunta. A reencarnação, ela serve só para evoluir? Ela serve só para aprender coisas novas? A gente já falou sobre isso, mas é um modo novo de falar com você sobre isso. Ou ela serve também para a gente consertar aquilo que a gente deixou lá para trás? A vida tem múltiplas facetas. Vamos apresentar aqui 2. A reencarnação, ela é evolutiva e fundamental, porque já falamos que o espírito tem que evoluir, e ela é redentora. É evolutiva porque sempre está abrindo novas experiências. É como, né, no grupo... Olha, eu de novo, grupo escolar. Grupo escolar é antigo também. É como na escola, a gente ir passo a passo, lição a lição, ano a ano, para a gente ir desenvolvendo, adquirindo novas experiências, novas habilidades, sentimentos novos, né? Novos companheiros de jornada, ponto. E ela é redentora, porque nos devolve aos desafetos do passado, para que a gente se reharmonize. Não adianta só a gente ir para frente. É necessário que todos, principalmente aqueles que Deus colocou na frente de encarnação próximos a nós, na família, nos amigos mais próximos, andarmos juntos, ajudando-nos mutuamente. E é redentora também no sentido, gente, em que a gente pode resgatar aqueles erros coletivos que a gente ajuda a fabricar, a acontecer, né? Por exemplo, como as grandes corrupções doutrinárias, etc. Mas tem uma coisa muito legal no fato da reencarnação, que ela é misericordiosa. É através dela que a gente vê a bondade divina. Por quê? Porque não existe condenação eterna, né? Em Deus não há condenação eterna. O que existe são múltiplas, inúmeras oportunidades de reparação. E reparação não é nem a única e nem a principal função da reencarnação. Olha, né? Uma coisa que marcou muito no livro sim, né? Mas no filme Nosso Lar 2, é que deixei bem claro, acho que todo mundo assistiu, né? Ninguém fica para trás. A gente tem que se ajudar, principalmente quando a gente vem junto em família. Aterrissar no cotidiano, a família e as amizades são instrumentos preciosos na nossa jornada, na nossa trilha evolutiva. São nesses laços que surgem a chance de cuidar e de ser cuidado, que é o tema de hoje, né? E é cuidando de outros que ódios antigos viram amor e cooperação. E a gente quer te dar o WhatsApp novamente para você pedir para receber gratuitamente aí de presente, com todo carinho, com um beijo grande, tanto o Evangelho Eterno quanto o livro Nos Planos da Morte. Então, essa semana você pode pedir o livro Plano das Mortes, o livro... Vamos começar de novo? Nos Planos da Morte. Essa semana você pode pedir os 2 livros. Os Grandes Iniciados não, Nos Planos da Morte, Nos Planos da Morte e o Evangelho Eterno. Se você tem o Evangelho Eterno, você pede só Nos Planos da Morte. Se você não tem o Evangelho Eterno, você pode pedir os 2 e o Jorge vai te dar o caminho para isso. Mande para o nosso WhatsApp com o seu nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E nós vamos guardar o seu telefone aqui. E se você concordar, a gente vai mandar informações sobre as novidades nas nossas diversas mídias sociais. Estamos no Facebook, no TikTok, no Instagram, com a página Informes Divinos e também com a página Conhecer para Transformar Off.
E oficial. Oficial. Não, e é muito importante, gente, dá uma olhadinha no portal Conhecer para Transformar. Ele está bonitinho, mas bonitinho, foi todo remodelado, está muito fofo, com muitas informações. Quando você entra lá, de cara, você dá de cara com os livros. Já pode baixar, já pode ouvir, porque ele também tem áudio e tudo mais, tá? Tem uma coisa Deixa eu conversar. Eu ia falar, você ia falar dos engenheiros do karma? Não, daqui a pouco. Então, eu vou falar dos engenheiros do karma. Então, veja bem, esses reencontros que são possibilitados pela reencarnação, tanto individuais como coletivos, para a reparação, né? Já falei, mostra a beleza e a amorosidade da justiça divina. Mas ele demanda um grande estudo e um grande processo de arranjo, né? Quando quem está mais pronto para reencarnar, vai ser como família, não vai ser como família, vai ser como trabalho doutrinário, vai ser como amigo, como é que vai acontecer? Vai ser até como um estranho que vai se encontrar de repente na rua. Como é que esses laços vão se estabelecendo, vão sendo surgidos numa reencarnação? Porque existe os engenheiros do karma, um grupo de espíritos que estuda toda a história daquele grupo de espíritos para acertar esses encontros. Mas o que você ia falar? Eu ia falar, lembrando novamente do mestre Oswaldo Polidoro, entre tantas, ele disse: Deus é inteligência, justiça e amor. E inteligência principalmente acima de tudo. Falando de reencarnação, alguém colocou também outro termo, que a Lina colocou um termo muito bacana, que eu gostei muito de saber, que a reencarnação tem um caráter terapêutico. Eu nunca tinha pensado nisso, mas pensando a respeito, a gente chega nessa conclusão também. Ela já é o remédio e já é o tratamento. É uma internação de amor, onde inimigos do passado, inimigos de ontem, acordam dormindo sob o mesmo teto. Ombro a ombro, né, Elenira? Pois é. E assim, às vezes não é fácil, né? Às vezes é difícil, mas é o caminho correto, porque ele vai te dar inúmeras oportunidades, a reencarnação, de você se recuperar. E aí a gente trouxe mais um trecho do Evangelho Eterno. A reencarnação, está lá no livro Evangelho Eterno, é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos, pois sem ela, a reencarnação, a justiça divina seria tudo, menos justiça divina. É meio óbvio, né, pessoal? Sem ela, a reencarnação, a justiça divina seria tudo, menos justiça divina. Porque uma vida só não se explica nada. Não explica as diferenças, não explicam as afinidades imediatas, não explica aquelas antipatias que ninguém sabe de onde vieram. De repente você não gosta da pessoa, por quê? Eu nunca te fez Desgraça, nada. Né? Eu não gosto porque eu não gosto. Mas tem o lado oposto também que é importante. Eu gosto daquela pessoa... Porque eu gosto. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Eu gosto daquela pessoa porque eu gosto daquela pessoa. Mas ela é chata, pra mim não. Pois é. Então, mas todos esses sentimentos precisam ser balanceados. Pô, eu não gosto dela, mas eu vou dar um jeito. Eu vou mudar esse sentimento. Eu não preciso morrer de amores, mas eu vou tentar não pensar muito nesse não gosto dela. Eu ia falar uma coisa que é muito importante. É para ser consciente das nossas responsabilidades. Não é para ser cordeirinho. Ah, ninguém gosta de mim, mas eu sou legal, então eu aceito todo mundo. Não, todo mundo tem que se impor como espírito, filho de Deus que é. Claro, e esse se impor no sentido amoroso da coisa. Então eu ia abordar exatamente isso, né? Porque essa ideia de reencarnação, de reencontros kármicos e a família como terapia e os encontros em trabalhos doutrinários como terapia, faz a gente olhar para dentro da gente, olhar para dentro da nossa casa com um olhar diferente. Será que aquela relação difícil é azar? É só azar que a gente tem? Ou pode ser exatamente o encontro que os engenheiros do karma prepararam com mais carinho para a gente? Porém, não é obrigatório que a gente leve uma relação infeliz para o resto da vida, porque não deu certo nessa encarnação, vai dar na outra encarnação, tá bom? Por isso que a gente não precisa ficar sofrendo em vão. E aí, esse nosso bloco terminou, a gente volta já já, tá bom? Na vida real. Você que fala pra mim. O que a gente faz no bloco da vida real? Vou explicar porque eu dei um sinal para ele. A vinheta vem andando e ela fica alta, então ele precisa esperar a vinheta abaixar um pouquinho para poder falar, e senão não dá para o ouvinte ouvir o que ele falou. Ela está querendo dizer que eu sou ansioso, pessoal, não sou ansioso.
Nada ansioso, meu marido. No bloco da vida real, a gente sai da teoria e a gente vê isso um pouquinho na parte prática com histórias, né? E a história de hoje, como você sabe, é do livro Nos Planos da Morte, que a gente está vendo hoje. Mas antes o Jorge vai te dar rapidinho, bem rapidinho, as mídias para você pedir tanto o Evangelho Eterno quanto o livro Nos Planos da Morte. Se você quiser receber pelo correio o livro, na mídia tradicional, né, em papel, o livro O Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp. É um presente nosso, tá, pessoal? Mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Agora, você que é mais jovem, né, mais agitado, mais dinâmico, mais ansioso. Pode entrar no portal Conhecer para Transformar, né? Exatamente, e baixar em PDF gratuitamente, não só o livro O Evangelho Eterno, também o livro que é o tema de hoje, Nos Planos da Morte, mas, na verdade, toda a obra de Oswaldo Polidoro e alguns outros livros que estão lá disponíveis para download gratuito. E estamos com a página Informes Divinos no Facebook, no TikTok, no Instagram, onde também tem link para baixar o livro. O importante é que você tenha acesso às informações, para que você possa raciocinar com a própria cabeça. Pois é. Então vamos começar a nossa história. Então o livro começa lá mais ou menos em 1890, numa cidadezinha do interior, acho que é de São Paulo, se eu não me engano, onde a autoridade máxima é um padre, e para ele qualquer forma de espiritualidade diferente da que ele tem, ele trata como feitiçaria, né? E ali vive Teodoro com a mãe, o pai e as irmãs, e ele está aí com 16 anos e ele está presenciando a morte lenta do seu pai. Um homem bom, compassivo, temente a Deus, que vai morrendo devagarinho com muitas dores sem nunca reclamar nada. Isso ele pontua no livro. A gente seguindo na leitura do livro, vê que depois da morte do pai, a mãe entrega para o Teodoro uns livros que ela herdou do avô do Teodoro, né, dos pais. E os livros vieram da França e ela sugere que ele estude esses livros. E o Teodoro mergulha nos evangelhos, nos mestres do passado. Com o tempo, ele se aproxima de uma mulher chamada Dona Alzira. Ela era benzedeira e o padre da cidade, lá da região, chama ela de feiticeira. Mas ela, Dona Alzira, conduz um trabalho espírita, né, um trabalho espiritual de ajuda médica, socorrendo muita gente. Maravilhoso o trabalho dela. Maravilhoso, muito bem. E passa um tempão, ele vai estudar, ele vai evoluir espiritualmente em termos de conhecimento, começar a trabalhar com a Dona Alzira, mediunicamente. E aí vem a grande revelação, porque ele começa a trabalhar com o pai dele. Então, o pai dele desencarnou, passa um tempo, passa todo esse tempo até ele ficar adulto, e aí é contado para ele qual é a relação entre essa família, né? É que o pai dele tinha sido um grande inquisidor fanático da época da Inquisição, em que matou muita gente em nome de Deus. E ele, Teodoro, a mãe e as irmãs foram vítimas desse pai, né? Desse que hoje é pai dele. Então, olha que legal. Aquilo que nós... Quer dizer, que legal não ele ter sido vítima, mas que legal esse arranjo de família. A maravilha da reencarnação, nós falamos bastante no primeiro bloco. E se você perdeu o primeiro bloco, fica gravado, né, Linda? Estamos lá no YouTube com o nome... Conhecer para Transformar. Conhecer para Transformar. Então, voltando aqui ao livro. Olha que maravilha. O algoz do passado, de vidas passadas, voltou como pai e foi cuidador. E, consequentemente, foi amado. Foi cuidado e foi chorado por aqueles que um dia, lá em outra vida, ele fez sofrer. Isso é o coração, a síntese da nossa série. Que terapia é essa que a vida aplicou nesta família? Então, falando de reencarnação como terapia, aqui a gente vê um caso muito claro. Exatamente. Então, olha que legal que foi o trabalho dos engenheiros do karma, né? Eles reuniram algozes e vítimas, nascendo sobre o mesmo teto, criando laços afetivos, poderiam não criar nessa vida, Sim. Né? Laços afetivos, ele cuidou direitinho da família, a família cuidou direitinho dele. Então, o amor familiar, o amor paternal, o amor filial, tudo isso passando como um trator por cima das mágoas e dos erros do passado. Então, veja bem, séculos de mágoas estavam sendo curados daquele modo. Isso é o que a gente já tratou em outros programas, no outro programa sobre terapia em família. Foi família. Tá? Olha que maravilha aconteceu.
Os engenheiros kármicos, que são espíritos que têm condições para isso, que orientam a nossa encarnação, nesse exemplo do livro, reuniram o algoz e as vítimas sobre o mesmo teto, ligados a um laço mais forte que existe, o amor familiar. Ninguém sabia de nada, só amavam. E, amando sem saber, que estavam curando séculos de dor. É a inteligência da justiça divina agindo na reencarnação. E é muito legal, gente, porque quando o pai desencarna, depois bem mais tempo, né, quando o Teodoro já é adulto, é muito legal, porque aí ele fala, olha, eu venho agradecer, ele assume os erros dele, e ele vem agradecer a oportunidade que ele teve de falar, olha, eu que fui seu algoz, hoje fui tratado por vocês com muito carinho, pude tratar vocês também com carinho e espero que nunca mais eu erre religiosamente como eu errei dessa vez, né? Então, é muito legal isso. E veja que, nesse caso, a importância dos dons mediúnicos, né, Jorge? Exatamente. Olha que bacana aqui. Repare que ninguém pagou no sofrimento puro e simples. A dívida foi convertida em serviço. A vítima virou benfeitora do seu algoz, os adversários, né, viraram colegas de equipe, e é a justiça divina operando como terapia, não como vingança. Outro dia alguém colocou, e nas redes sociais é livre, né, para quem quer colocar o que quiser colocar, mas muito cuidado, pessoal. Alguém colocou, a pessoa foi morta porque no passado ela matou. Não é assim que funciona, tá? Não é pena italiano, não é olho por olho, dente por dente. Tá? E a inteligência nas aplicações. E aí eu quero retomar o caso da Dona Alzira e ele, porque o tema de hoje é reencontro através do trabalho doutrinário. Então, o que aconteceu? Quem era a Dona Alzira e quem era o Teodoro? Bem para frente no livro, bem para frente, já dei um pulão nesse livro, eles descobrem o seguinte, que muito tempo atrás, milênios atrás, tá? Na Atlântida, ela tinha sido uma médium que trabalhou de forma errada, incorreta, tá? Então, hoje, ela estava trabalhando, que era uma excelente bezendeira, uma excelente médium, muito boa, muito querida na cidade, trabalhando de modo correto, colocando no lugar aquilo que errou. Mas, numa época posterior, ele era da família de faraós no Egito, e ela era uma sacerdotisa, e ele perseguiu e matou a Alzira. E agora, como é que eles vêm se reharmonizando? Ele vem sendo pupilo dela, porque é ela que desenvolve, e ela é dura para desenvolvê-lo. Não, você tem que aprender, você tem que estar melhor, até ele começar a trabalhar, ela foi bem dura com ele. Bem firme, né? Bem firme com ele. E aí, eles vão estabelecer laços de amizade dentro de um trabalho doutrinário. Então, ela está trabalhando doutrinariamente para se ressarcir, ele está trabalhando doutrinariamente para se ressarcir, porque também perseguiu uma trabalhadora doutrinária no passado. Ambos foram inimigos e, ao mesmo tempo, resgatando esses laços. E a gente trouxe um trecho também do Plano da Morte. É normal, quando a pessoa fala em reencarnação, em laços kármicos, pensar na vida anterior. Olha que a gente já colocou aqui, coisas de séculos e até de milênios, né, passado, vão se reharmonizando. Nós estamos dando alguns pitacos, né, alguns comentários aqui sobre o livro Nos Planos da Morte. Se você quiser ganhar o livro, para ler o livro, tá, à luz do seu conhecimento, manda para o nosso WhatsApp com o nome e endereço completo e fala, eu quero ganhar o livro Nos Planos da Morte. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Nesse WhatsApp você pode pedir também, caso não tenha, o livro O Evangelho Eterno. Você passou a bola para mim, né? Passei. Só conversa sobre esse texto. Lê o trechinho, não está com você? Não. Então está comigo o trecho, que a gente faz aqui as divisões. Então a gente trouxe o seguinte trecho dos Planos da Morte. Estou realmente feliz porque o seu coração agora está comigo. O Teodoro falando para Alzira. Livre de qualquer divergência, vibrando nas alturas do grande amor, onde um dia todos nós encontraremos envolvidos, transformando a vida numa eterna oração de graças e benditos trabalhos. E antes de passar para o próximo bloco, que eu quero passar já, eu quero comentar o seguinte, olha só, transformando a vida numa eterna oração de graças e benditos trabalhos. Olha que coisa linda, né? Adversários de milênios atrás, felizes por causa dos seus reencontros, tá? E é isso que a gente chama de emaranhado na vida, né, Jorge? Aí a pergunta deixa de ser sobre o Teodoro é o personagem, né? E passa a ser sobre nós.
Porque os livros são feitos para ilustrar, né, pessoal, a nossa vida. Com quem eu estou emaranhado? Aquele parente que me desafia? Aquele amigo que chegou do nada e virou um irmão? É assim que funciona a vida. Exatamente. Então vamos lá. Próxima vinheta. Papo aberto. No Papo Aberto, a gente vai trazer para agora outros casos do livro que mostram, então, o nosso tema, o trabalho doutrinário como terapia, e que não vale só para encarnado, não. Vale também para quem já partiu e está do outro lado se recuperando. Então, temos vários exemplos aí. Tem o Jonas, um clérigo, né, um religioso fanático, desencarnado, que aparece vestido em farrapos, com postura de profeta, numa montanha pedregosa. Do outro lado. Ele Esse, está lá desencarnado e aparece assim. Então ele precisa aprender a deixar os formalismos e a servir, em espírito e verdade. Tem o feiticeiro, que usou mal os dons mediúnicos e agora sofre e precisa ressarcir. Tem o Jamil, que negou a Deus, viveu só para a matéria e ficou meses rondando a própria casa sem acreditar que tinha desencarnado. Então são vários exemplos para ilustrar para a gente. Pois é, então veja bem, o que acontece? Quem vai socorrer todos eles é ele, o pai do Teodoro, e o Teodoro. E por que são eles que vão ajudar esse pessoal todo? Porque eles foram companheiros de erros. Veja bem, o pai do Teodoro foi um inquisidor. Ele ajudou a acabar com as mediunidades. Então ele vai recolher o Jonas, porque na época ele errou junto com o Jonas. Jonas já estava junto com ele. Depois o Jonas, que errou também perseguindo os dons, vai ajudar bem mais tarde aí ajudar aquele feiticeiro, né? E assim por diante. Então, nesse trabalho doutrinário, todos estão se ajudando porque todos erraram juntos, no mesmo sentido. Erraram doutrinariamente, tá? E aí é que a gente vê a terapia no trabalho doutrinário ressarcindo erros e restabelecendo, reorganizando os laços afetivos. Talvez daí dê para entender aquele termo que a Nira colocou agora há pouco de emaranhado. Todos estamos juntos e emaranhados uns aos outros, né? Talvez o ensinamento mais bonito do livro, no caso, Jonas mostra isso na prática. Mesmo no plano espiritual, sem estar encarnado, ele é acolhido, ele é esclarecido e, principalmente, encaminhado a um trabalho, com o compromisso, né, de estudar e servir. E por que isso? Porque o erro, gente, não está no corpo. A terapia não está no corpo físico. Ela está no vínculo do espírito com o seu erro e o vínculo dele com a tarefa que ele tem de recuperação, né? Então, o Teodoro presta esse socorro fora do corpo, porque ele sai, o pai está desencarnado, mas o Teodoro não, ele sai do corpo à noite e vai trabalhar deste lado, fazendo essas ajudas, tá? E aí tem o caso do feiticeiro. É o Jamil, o feiticeiro? Não, o feiticeiro não. O feiticeiro é o seguinte, o que acontece? Ele tinha sido era um médium, ele era um médium, e que ele usava a mediunidade dele para fazer trabalhos ruins, para fazer feitiçarias. E com isso, ele usou elementais, ele usou espíritos mais simples. Então, ele se emaranhou de uma forma terrível com a natureza, os espíritos da natureza, com os espíritos que ele causou mal, manipulou. Aquele que ele ajudou a causar o mal, aquele que pediu para ele, e ele ficou em situação muito, muito ruim. Ele passou muitos séculos numa situação muito ruim, até que chegou uma hora em que ele pudesse ser ajudado, né? Se reerguer novamente. Se reerguer novamente, tá bom? E tem, para encerrar aqui nesse tema, o Jamil, que negou a Deus, ficou chumbado ao solo, ele recebe também tratamento. Ou seja, ninguém é dado como perdido, nem o mais resistente às coisas de Deus. E por que o Jamil fez parte desse trabalho? E também, veja que o Jonas foi ajudar a buscar esse feiticeiro também, porque ele errou doutrinariamente. Por que o Jamil entrou nessa história? Porque se não houvesse toda a corrupção doutrinária, se os dons mediúnicos que foram generalizados por Jesus não tivessem sido corrompidos na época da Inquisição, porque se matou todos os médicos que se pudesse ouvir falar, milhares de pessoas,
hoje nós estaríamos com as informações doutrinárias em dia, com a mediunidade funcionando em dia, e todo mundo ia saber que não pode usar a mediunidade para o lado errado, nem para o lado comercial, né? E aí, veja que, voltando no caso do Jonas, olha como é difícil os vícios que a gente tem doutrinários. Porque do outro lado de lá, o Jonas ainda queria continuar com os rituais, com as idolatrias, né? E aí, tem um trecho na página 49 que fala assim: este manual, Jonas, porque ele falou, cadê o manual? Cadê os escritos? Esse manual, Jonas, contém os melhores ensinos sobre as leis e as virtudes conhecidas e aplicadas por Jesus, e mais tarde transferidas aos apóstolos pela revelação ou batismo de Espírito. Por quê? Para ele começar a ser tratado, ele recebeu informações, ele recebeu um livro, ele recebeu um manual, tá? Você repara que nem no plano espiritual o remédio muda. Não é punição, pessoal. É manual de estudo e convite ao trabalho. A terapia é e sempre foi a mesma: aprender a servir. Pois é, olha que interessante, né? Porque o Teodoro segue ajudando esse pessoal todo lá do outro lado, e tem um mote no livro que fala assim: ninguém fica para trás. Ele fala assim: não é possível que alguém evolua sozinho, deixando para trás os companheiros, os parceiros de erro, tá bom? Vamos lá. A justiça divina cobra o devido, mas ao Espírito é dado o trabalho. E é colocado, né, outros que erraram juntos para que todos avancem. A dívida é coletiva e a quitação da dívida também é coletiva. Quer dizer, ajudamos-nos mutuamente. Pois é. Tem um outro texto que fala assim: trabalhar com amor por compenetração das verdades fundamentais, eis a grande oração, né? Então, Jorge, Deus não fala por pessoas, não fala com... Não, fala através dos dons da revelação. Revelação é a lei e os dons são as mediunidades. Agora, fazer uma ponte com a nossa vida de grupo, seja no centro, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, sempre tem alguém mancando atrás. A pergunta do episódio é: quem está mancando perto de você? E o que é que você tem feito por essa pessoa? Exatamente. A gente deixa essa pergunta para você refletir na sua casa, tá bom? E agora a gente vai para a nossa próxima bloco. Bombom nas redes. E a gente vai rapidinho, porque hoje a oração, como falou de trabalho doutrinário, é um pouquinho mais longa. E a gente vai trazer aqui um bombom da rede rapidinho para você aí no YouTube conversar com a gente, tá bom, Jorge? Bem rapidinho. Isso marcou muito a gente, muitos de vocês, né? Nós também. Na Venezuela, um segurança, um homem de 43 anos, Hernan Gil, ele passou 8 dias soterrado nos escombros de um prédio de 7 andares lá na cidade de Cátia Lamar, depois do terremoto de 24 de junho. Ele se abrigou embaixo de uma mesa da cabine onde trabalhava, uma laje de concreto caiu por cima e, por sorte, sobrou um vão e por isso ele se manteve vivo. Uma semana e foi resgatado com vida. E olha, gente, olha que coisa legal. Não foi uma pessoa que foi resgatar, né? Não foi só uma. Foi, isso tudo passou nas redes sociais. Teve gente de 7 países, eu anotei aqui: Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile, a própria Venezuela e o Brasil, claro, tá? Que foi todo mundo ali tentando tirar ele de lá de baixo, tá bom? A esposa do Renan, ela chama Gus Bimar. Ela disse uma frase que resume o primeiro mote de hoje. Ela disse assim: é a primeira vez que vejo tantos países unidos assim para salvar uma única pessoa. E olha que legal, gente. Estabeleceu-se laços de pessoas que jamais iriam se encontrar em outra situação. E esses laços vão ficar para toda a eternidade, porque vai marcar no espírito. Pessoas de tantos lugares diferentes fizeram construir esse laço para o lado do bem, né, marido? Eu sou salvadorenho, costarriquenho, português, mexicano, chileno. Mas todos. Vai rápido naquela parte do Brasil na Covid. Tem outro lado também, pessoal. Lá em 2021, quando faltou oxigênio no hospital de Manaus, quem foi que socorreu aquele pessoal brasileiro em Manaus? Foi o pessoal da Venezuela. Mandaram caminhões com milhares de litros de oxigênio. E médicos brasileiros e venezuelanos trabalhando juntos
pela vida humana. Estabeleceu-se um contato naquela época. Então, o país que ajudou o Brasil naquela hora de tanta necessidade, mesmo anos depois, recebe ajuda do mundo inteiro para salvar uma única vida, porque uma única vida importa muito, e estabelecemos contatos fraternos, relações fraternas entre nações e entre este grupo de pessoas envolvidas nesse episódio. Comenta com a gente lá no YouTube, se você lembrava dessa ajuda da Venezuela ao Brasil em 2021. E agora a gente vai para o nosso Conexão. Momento de conexão. No momento de conexão, a gente recolhe tudo isso e transforma numa prece com você. E hoje a gente vai vibrar pelas famílias em desarmonia, para que reconheçam uma nas outras os companheiros de jornada, por aqueles que carregam mágoas antigas, para que encontrem no serviço doutrinário o caminho da paz, e por todos os trabalhadores, os daqui e os do plano espiritual, que não deixam ninguém para trás, que a gente não deixe ninguém para trás também. Como hoje a nossa conversa foi sobre o trabalho que cura, o trabalho doutrinário que cura, escolhemos a oração do trabalhador, que é a prece do servidor. Faça com a gente. A prece do servidor. Sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos, em teus desígnios eternos, perfeitos e imutáveis, quero beber conhecimentos para que nobres sejam os meus pensares e sentires, vindo minhas obras a constituir testemunhas de tua onisciência. Neste mundo de imperfeições e de sofrimentos, dá-me o poder de comandar meus impulsos, enveredar certo minhas inclinações, a fim de servir de condutor aos irmãos que forem ainda menos conscientes do que eu. Que eu possa dominar minhas tendências e paixões inferiores para vir a ser realmente um servidor da verdade que livra e da virtude que glorifica. Confiante na tua lei e na tua justiça, aguardo, ó Senhor, a delegação de ter poder sobre as criaturas malévolas, encarnadas ou desencarnadas, que venha a poder, se for de teus santos desígnios, ensiná-las e encaminhá-las, porque, enfim, todos são filhos do teu infinito amor, estando destinados ao sagrado objetivo que é o grau crístico. Ó Pai Divino, pela glória de Jesus Cristo, o teu Verbo neste planeta, rogo a graça do trabalho, que a minha vida seja um roteiro de verdades semeadas e bondades distribuídas, a fim de que me faça digno filho teu, sabedor de que a cada um será dado segundo as obras que praticar. Desejo fazer da verdade, do bem e do bom a minha religião. Ó Ser dos seres, ó Senhor do infinito e da eternidade, concede-me a oportunidade de conhecer cada vez mais, para dar cada vez mais dignos frutos pelo exemplo, a fim de apressar a evolução desta humanidade, que este mundo de imperfeitos e sofredores venha a ser, em breve, uma das felizes moradas de tua infinita criação. Rogo, ó Pai Divino, por todos os teus filhos, reconhecendo uma só origem divina, um só processo evolutivo e uma só sagrada finalidade. Desejo a graça de tua justiça para em teu santo nome convidar a todos no sentido de saber certo, sentir bem e proceder com dignidade. E isto, Senhor, para que todos venham a ser o mais breve possível acima de mundos, formas e transições. Ó Supremo Espírito, essência divina que tudo manifesta, sustenta e destina, é no teu seio de luz, glória e poder que mergulhamos os nossos pensares e sentires para aí
render graças pela tua divina paternidade. E pelas tuas graças, Senhor, fazei que seja este filho teu um fiel discípulo da excelsa doutrina, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Conversas que transformam ficam por aqui. Hoje, dentro dos reencontros kármicos, o livro Nos Planos da Morte nos lembrou que ninguém está na nossa vida por acaso e que o trabalho feito com amor é a grande oração da vida. Que a sua vida seja de reencontros bem vividos. Olhe bem para as pessoas que estão aí com você, ao seu redor, com olhos de eternidade. Talvez vocês tenham atravessado milênios até poderem se encontrarem agora, estarem juntos agora. Não desperdice esse encontro e não deixe ninguém para trás. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Viva em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Programa Conversas que Transformam, domingo, 8 horas da manhã. Fique com Deus no seu pensamento. Tenha um bom domingo e tenha uma ótima semana. Fique com Deus.